Agora vamos falar sobre ele, o ciclo cardíaco, que é o período de relaxamento, que é a diástole, onde o coração se enche de sangue, seguido pelo período de contração, chamado de sístole, onde a gente vai ter a ejeção do sangue. Nós podemos dividir o estudo desse ciclo nos seus eventos elétricos e mecânicos, já que o potencial de ação, que é o evento elétrico, resulta na contração do músculo, que é o evento mecânico. Então, vamos começar vendo os eventos elétricos e vamos associá-los ao eletrocardiograma. O ciclo cardíaco inicia com os átrios e ventrículos em repouso. O eletrocardiograma começa com a despolarização atrial. A contração atrial oriunda dessa despolarização inicia durante a parte final da onda P e continua durante todo o segmento PR. Mas por que não segmento PQ? Já que a próxima onda depois da onda P é a onda Q, lá do complexo QRS. Porque nem sempre ela, a onda Q, está presente no eletrocardiograma. Então, para não ter problema, o segmento é o segmento PR, porque a onda R sempre vai estar presente. Continuando, a contração ventricular inicia logo após a onda Q. Isso se ela estiver presente e continua até chegar na onda T. E lembrando, antes de continuar, que as ondas Q, R e S formam o complexo QRS, que representa a despolarização ventricular. Os ventrículos vão ser repolarizados durante a onda T, o que resulta no relaxamento dos mesmos. E durante o segmento TP, o coração está eletricamente quiescente. Então, a despolarização atrial vai culminar na sua contração e, posteriormente, a gente vai ter a despolarização ventricular, que culmina também na sua contração. Enquanto os ventrículos estão despolarizando para iniciar a contração, os átrios já vão estar repolarizando e recebendo sangue das veias para impulsioná-lo em um próximo ciclo cardíaco. Esses são os eventos elétricos. Agora vamos para os eventos mecânicos. Cada ciclo cardíaco vai ter duas fases: a fase da diástole, que é o período onde o músculo cardíaco está relaxando, e a sístole, que é o período onde o músculo contrai. Lembrando que átrios e ventrículos não o contraem e relaxam simultaneamente. Pensando sobre o fluxo sanguíneo durante o ciclo cardíaco, lembrem-se de que o sangue flui de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, como a gente viu lá na aula de anatomia do módulo 1. E que a contração aumenta a pressão, ao passo que o relaxamento a diminui. Então, vamos dividir o ciclo em 5 fases. A primeira fase é a fase do final da diástole. Ambos os conjuntos de câmaras estão relaxados e os ventrículos enchem-se passivamente. Então, átrios e ventrículos estão em diástole, estão relaxados. Os átrios estão recebendo o sangue das veias, as veias cavas para o átrio direito e veias pulmonares para o átrio esquerdo. E nesse momento, a pressão é maior nos átrios do que nos ventrículos. Então, o sangue vai fluir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Por esse motivo, as válvulas atrioventriculares vão estar abertas. E aí, o sangue está fluindo passivamente de átrios para ventrículos, pela própria ação da gravidade. Aí a gente chega na fase 2, que é a fase de sístole atrial, em que a contração atrial força uma pequena quantidade de sangue adicional para dentro dos ventrículos.
Essa quantidade é na porcentagem de 20%, aproximadamente. Então, 80% do sangue já fluiu antes que os átrios começassem a sístole. Mas aí, essa sístole vai contribuir com 20% do sangue que passa de átrios para ventrículos. Aí a gente chega na fase 3, que é a fase de contração ventricular isovolumétrica. A primeira fase da contração ventricular empurra as válvulas atrioventriculares e elas se fecham, mas não cria pressão o suficiente para abrir as válvulas semilunares. Então, inicialmente, esse sangue vai ser empurrado graças à contração do ventrículo e esse sangue vai fechar as válvulas das válvulas atrioventriculares. Isso vai fazer com que o sangue não retorne para os átrios. Esse estágio é chamado de contração ventricular isovolumétrica porque o volume não se altera, já que as válvulas semilunares ainda estão fechadas. Por quê? Porque o ventrículo precisa se contrair até que ele exceda a pressão do tronco pulmonar e da aorta. Só quando isso acontecer, que é na próxima fase, é que as válvulas se abrem e o sangue é enviado para esses vasos. Então, o volume aqui não se altera. Por isso, é a contração ventricular isovolumétrica. No momento em que as válvulas atrioventriculares se fecham, esse movimento causa um barulho que é chamado de bulha cardíaca e pode ser auscultado. Essa bulha é a B1 ou TUM. Vai ter esse barulho, TUM. Esse barulho é justamente o barulho do batimento dos folhetos dessas válvulas quando se fecham por causa do início da contração ventricular. Aí chega um momento em que a pressão nos ventrículos vai aumentar e exceder a pressão nas artérias, tanto o tronco pulmonar como a aorta. E aí as válvulas semilunares se abrem e o sangue é ejetado. Essa fase é a fase de ejeção ventricular. E aí o sangue vai ser encaminhado para a circulação pulmonar, pelo tronco pulmonar, e para a circulação sistêmica através da aorta. Depois a gente chega na fase de relaxamento ventricular isovolumétrico, onde os ventrículos começam a relaxar e aí a pressão vai cair nessas câmaras conforme ele vai relaxando. O sangue vai fluir de volta no momento em que a pressão nos ventrículos se tornar menor do que a pressão nos vasos. Então, como nós já vimos, o sangue vai fluir de um local de maior pressão para um local de menor pressão. Na ejeção ventricular, a pressão nos ventrículos é maior, mas quando ele começa a relaxar, a pressão cai e quando se torna inferior à pressão do tronco pulmonar e da aorta, o sangue vai retornar. E aí, quando ele retorna, ele fecha as cúspides das válvulas semilunares. E isso faz com que o sangue não retorne para os ventrículos. E aí, após essa fase, a gente volta para o estágio inicial e aí se inicia um novo ciclo cardíaco. Naquela fase inicial, que é o final da diástole. Quando o ventrículo está relaxando, aqui nessa fase 5, os átrios já estão relaxados e estão recebendo sangue das veias cava superior e inferior e veias pulmonares. Nós temos uma segunda bulha cardíaca, é a B2. Ela ocorre quando as válvulas semilunares se fecham no momento em que o sangue está retornando, quando a pressão nos ventrículos se torna menor. Aqui, essas bulhas estão nomeadas como S1 e S2. A segunda bulha cardíaca também é chamada de B2 ou
tá. Então, são as duas bolhas cardíacas audíveis. Na verdade, existem 4, mas as que são auscultadas são essas duas, a B1 e B2. Tum, tá. Vou colocar aqui agora o barulho que elas fazem. Uma outra forma de representar o ciclo cardíaco é através desse gráfico pressão-volume. Então, começando aqui no momento da abertura da válvula mitral. Aqui no caso é o ventrículo esquerdo representado. Antes do sangue começar a fluir do átrio para o ventrículo, existe um volume residual lá no ventrículo esquerdo, que é o volume sistólico final, que é de aproximadamente 50 ml. Conforme a abertura, as válvulas se abrem, o sangue vai fluir. Então, o que é que vai acontecer? O volume no ventrículo esquerdo vai aumentar. É o período de enchimento, ou período de preenchimento. E aí, à medida que o sangue flui do átrio para o ventrículo, esse volume vai subir para cerca de 120 ml, sendo esse o volume diastólico final. Ou seja, vai haver um aumento de 70 ml. Com esse aumento, a pressão vai subir um pouco, mas é quase nada. Aí a gente chega no período de contração isovolumétrica. E aí, durante essa contração, o volume do ventrículo não se altera, pois todas as válvulas vão estar fechadas. Porém, a pressão no seu interior vai aumentar até igualar a pressão na aorta, que é mais ou menos no valor de 80 milímetros de mercúrio, como indica aqui o ponto C. E aí a gente chega na terceira fase, que é o período de ejeção, que aí no caso a pressão sistólica vai aumentar ainda mais, uma vez que o ventrículo está contraindo ainda para ejetar esse sangue. Ao mesmo tempo, o volume do ventrículo vai diminuindo, pois a válvula aórtica já está aberta e aí o sangue está fluindo do interior do ventrículo para a aorta. O volume vai caindo, mas a pressão vai aumentando. Aí a gente chega na fase 4, que é o período de relaxamento isovolumétrico. Ao final do período de ejeção, aqui na fase D, no ponto D, na verdade, a válvula aórtica vai se fechar, porque a pressão na aorta se torna maior do que a pressão no ventrículo. E aí, a pressão vai diminuindo, porque o ventrículo está relaxando. Assim, o ventrículo retorna ao ponto de partida, com cerca de 50 ml de sangue residual e com a pressão bem baixa, de 2 a 3 milímetros de mercúrio. Essa imagem é o diagrama de Wiggers, onde a gente tem a associação do eletrocardiograma com a pressão em várias regiões, na aorta, no ventrículo e átrio esquerdo. Aqui no caso é o lado esquerdo do coração representado. As bolhas cardíacas, o volume ventricular esquerdo e a sístole e diástole representada. Então, começando aqui, nós temos, no momento da sístole atrial, o volume no ventrículo aumentando. Por quê? Porque tem sangue sendo ejetado para ele. As pressões aqui de átrio e ventrículo estão praticamente iguais, só que a pressão no átrio é maior, por isso o sangue está fluindo do átrio para o ventrículo. Mas chega um momento que a pressão no ventrículo, aqui representada em vermelho, excede a pressão do átrio. Aí o que acontece? As válvulas átrio-ventriculares vão se fechar. Isso vai causar a primeira bolha cardíaca. O coração, os ventrículos começam a contrair
lá naquela fase de contração ventricular isovolumétrica, o volume não se altera, porque todas as válvulas das válvulas estão fechadas, mas a pressão no ventrículo aumenta muito, até um ponto em que vai exceder os valores da pressão da aorta. Quando isso ocorre, as válvulas semilunares vão se abrir, e aí a gente vai ter a fase de ejeção ventricular, onde o sangue vai ser ejetado dos ventrículos para os vasos, aqui no caso a aorta. Então, o que é que vai acontecer com o volume no ventrículo? Vai cair, porque o sangue está sendo ejetado. As pressões na aorta e no ventrículo esquerdo continuam altas, até o momento em que a pressão na aorta vai exceder a pressão nos ventrículos. E aí, o que vai acontecer? As válvulas semilunares vão se fechar, porque o sangue vai tender a retornar e isso vai fazer com que elas se fechem e gerem a segunda bulha cardíaca. Os ventrículos nesse momento já estão em diástole, começam a relaxar, então sua pressão cai muito até o momento em que ela se torna menor do que a pressão nos átrios. Aqui no caso, o átrio esquerdo. Quando a pressão no átrio esquerdo excede a pressão no ventrículo esquerdo, as válvulas atrioventriculares vão se abrir e aí o sangue é ejetado de átrios para ventrículos. E aí o volume do ventrículo vai aumentar, porque ele está recebendo sangue. Nós temos aqui nesse diagrama também a representação do eletrocardiograma associado com esses outros eventos. Então, por exemplo, durante a sístole atrial, a gente tem da metade da onda P até a onda R. Na sístole ventricular, nós temos da onda R até o final da onda T, que aí a gente vai ter na sequência a diástole ventricular e aí a gente começa um novo ciclo. O débito cardíaco consiste na quantidade de sangue que cada ventrículo lança na circulação, tanto a pulmonar como a sistêmica, por unidade de tempo. Em geral, o débito cardíaco é expresso em litros de sangue por minuto. Aqui no caso, 5 litros de sangue por minuto. E ao longo do tempo, o débito do ventrículo direito é praticamente igual ao do ventrículo esquerdo. O volume de sangue ejetado pelo ventrículo a cada ejeção é chamado de débito ou volume sistólico. Em um indivíduo em repouso, esse volume gira em torno de 70 ml por batimento. Dessa forma, o débito cardíaco pode ser calculado pelo produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Um indivíduo em repouso apresenta aproximadamente 72 batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca, com um volume sistólico de 70 ml por batimento em média. Então, se a gente fizer a conta em um minuto, o débito cardíaco será de aproximadamente 5 litros por minuto. A média da frequência cardíaca em repouso nos adultos é de aproximadamente 72 batimentos, porém, as faixas de valores normais da frequência são muito variáveis, obviamente. Podem estar aumentadas ou diminuídas, vai depender ali do seu momento, o que é que você está fazendo, se você está em repouso ou se você está praticando alguma atividade que demanda mais energia. Atletas treinados, por exemplo, em repouso, podem ter uma frequência cardíaca menor ou igual a 50 batimentos por minuto, e alguém que está ansioso pode apresentar uma frequência cardíaca igual ou superior a 130 batimentos por minuto, por exemplo. Obviamente, esses valores podem ser maiores.
E essa frequência é iniciada pelas células autoexcitáveis lá do nosso sino atrial. Lembram delas? A gente viu isso lá na primeira aula desse módulo. Porém, essa frequência ela é modulada por estímulos neurais e hormonais. As porções simpática e parasimpática do sistema nervoso autônomo vão influenciar a frequência cardíaca através de um controle antagônico. A parte parasimpática do sistema nervoso autônomo vai diminuir a frequência cardíaca e a atividade simpática do sistema nervoso autônomo vai aumentar essa frequência cardíaca. E a gente vai ver melhor esse aspecto do controle dessa frequência na próxima aula.